Olá, pessoal, senhoras e senhores, prepare o seu café e sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou o Nakamura, advogado há mais de 10 anos na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete contra os aposentados e pensionistas. Então já se inscreva no canal para fazermos juntos parte desta luta. Pessoal, o STF está pegando fogo tanto com essa decisão sobre o Daniel Silveira, como também sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Já vou trazer todas as informações que você precisa saber, sem politicagem, né? Com minha experiência, com meus conhecimentos. E vocês sabem, eu, como um pós-graduado no direito constitucional e especialista no direito constitucional, vou trazer as informações do lado jurídico e como elas podem inclusive influenciar a revisão da vida toda. É isso mesmo. Então, seja muito bem-vindo. Já se inscreva nesse canal para a gente fazer parte desta luta juntos, tá bom, pessoal? Então, o que vocês já devem ter visto, né? Primeiro de tudo, deixa eu dar os parabéns aqui para Brasília. Ontem foi aniversário de Brasília, também feriado de Tiradentes, né? Então, primeiro de tudo é isso. Bom, vocês já devem ter acompanhado, né, essa decisão que o STF condenou o deputado Daniel Silveira a uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, isso mesmo, por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. O que aconteceu? O relator foi quem? Alexandre de Moraes, que deu aquele voto muito bem fundamentado, né, o voto da vitória na revisão da vida toda. E ele foi o relator, ou seja, ele faz o relatório, ele que se aprofunda mais no processo, né? E olha só, essa pena de 8 anos e 9 meses, ela veio acompanhada de uma multa de R$ 200 mil e a perda do mandato e direitos políticos. Ou seja, Daniel Silveira deixaria não só de ser deputado, como também não poderia participar das eleições agora, pessoal. E faltando meses aí para a eleição, isso é realmente algo que chama muito a atenção, né? Independentemente de você votar contra ou a favor, é partido A ou partido B, né? Mas um deputado que vem se destacando pelo bem ou pelo mal, né? Mas vem se destacando e que realmente um lado, né, tem o acompanhado, o outro lado pedindo lá a condenação dele. Eu não estou aqui para tratar de política, eu estou aqui para trazer os aspectos jurídicos dessas decisões, tá? E primeiro de tudo, então, ele perderia o mandato e não poderia participar dessas eleições, além da multa de 200 mil e a prisão, né? 8 anos e 9 meses. Aí o que acontece, pessoal? Entre os ministros houve uma divergência sobre a perda do mandato, né? Alguns ministros entendendo que ela é automática em razão da decisão do plenário do tribunal e outras que não. Outros entendem que caberia à Câmara, né, discutir essa questão da perda do mandato. Aí o que acontece, pessoal? Aqui pra gente. Bom, o que você precisa saber se você está querendo saber sobre a revisão da vida toda? Quem votou pela condenação em regime fechado foi o relator Alexandre de Moraes e quem que o acompanhou? Luiz Edson Fachin, que votou a favor da revisão da vida toda, Luiz Roberto Barroso, que votou contra a revisão da vida toda, Rosa Weber votou a favor, Dias Toffoli votou contra, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski votaram a favor, Gilmar Mendes e Luiz Fux que votaram contra, mas todos eles acompanharam o relator Alexandre de Moraes, tá? E, bom, quem votou contra, né, foi o ministro Nunes Marques, isso mesmo, o ministro Nunes Marques. E aí, o pessoal vai falar, pode falar, né, olha, mas é claro, o Nunes Marques ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele tem um alinhamento político com ele, então é evidente que ele vai votar contra. Pois é, ele votou contra mesmo. Agora, a surpresa mesmo foi o voto do ministro André Mendonça, e eu quero chamar a atenção justamente porque ele pode, né, é um dos cenários possíveis na revisão da vida toda, é que pode acontecer o voto do ministro André Mendonça, né?
caso o pedido de destaque não seja derrubado, caso o voto do Marco Aurélio não seja considerado e ainda caso não seja reconhecido o impedimento do André Mendonça. Então, né, é um caminho que o processo pode seguir e que ainda pode ter o voto dele. Por isso que essa informação é tão relevante. Porque mesmo sendo o ministro mais recente indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo assim, né, mesmo sendo Daniel Silveira um forte aliado da base governista, mesmo assim ele votou pela condenação. Tá, não foi pela condenação total, assim como queria o Alexandre de Moraes, né? Ele estipulou uma pena bem menor, de 2 anos e 8 meses, que aí não daria o regime fechado e tudo mais. Mas mesmo assim, né, pessoal? Mesmo assim, o que isso nos mostra? Uma certa independência, né? Ele diz aqui, ó. Deixa eu até colocar para vocês aqui. Ó, ele diz o seguinte. Opa, ó a participação do amigo aposentado que nós já vamos ver. Mas o que eu quero chamar atenção é nisso aqui. Aqui, pessoal. O André Mendonça, ele se colocando como cristão, evangélico, desde o começo, né? Isso foi muito forte. O presidente Bolsonaro falava que queria alguém terrivelmente evangélico e tudo mais. E aqui, Mendonça contestou bolsonaristas e diz que, como jurista e cristão, não pode endossar atos de violência. Novamente, eu não estou aqui falando da questão política e tudo mais, entendeu? Se você vota contra ou a favor do presidente, tranquilo, né? Não tô falando disso. Eu tô falando se você quer saber da revisão da vida toda, tá? Por quê? Porque, olha isso, pessoal. Mendonça contesta os bolsonaristas, ou seja, mesmo sendo indicado, ele demonstrou uma certa independência, né? Uma certa independência. O que eu achei bem interessante, viu, pessoal? O que eu achei bem interessante, de fato, eu achei até positivo, não no sentido lá do Daniel Silveira, né? Isso aí, né? Eu tô dizendo positivo no sentido da revisão da vida toda, pessoal, porque isso mostra que ele votou no que ele acredita, né? Agora é claro, a gente não pode esquecer que ele era AGU até pouco tempo atrás, né? Advogado-geral da União e representando também os interesses do INSS e da União. A gente não pode esquecer disso. Mas, né, pelo menos, assim como no primeiro voto dele, que o primeiro voto dele foi um voto vencido, mas também já demonstrou uma certa independência do governo. E novamente agora, de forma explícita, né, até porque um deputado claramente da base governista, né, nunca escondeu isso de ninguém, e mesmo assim o André Mendonça, ele faz esse voto de forma mais amena, né, não tanto igual o Alexandre de Moraes queria, mas de uma certa forma independente. E eu vejo isso com bons olhos, novamente, não falando que do caso concreto do Daniel Silveira devia ou não ser condenado, não é isso que eu tô falando, eu tô falando da revisão da vida toda, que é o que interessa para os aposentados e pensionistas, não é verdade? Muito bem, então, pessoal, diante disso, né, ele rebatendo o pessoal que, né, falando que ele vai votar de acordo com o que ele acreditar, ele é um jurista, ele se sentiu no dever de esclarecer, pessoal. Olha isso, ó, diante das várias manifestações, ele podia ficar quieto, né? Mas não, ele sentiu-se no dever de esclarecer. Primeiro, como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas, e como jurista, avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas e é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio.
mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Então, mesmo sendo apedrejado pelos aliados do governo, né, André Mendonça aí foi corajoso, primeiro de tudo, se mostrou independente. É o que nós queremos na revisão da vida toda, é o que nós esperamos, né? Tirando do lado político aqui, isso aqui tudo mais, isso aqui não é parte da análise, tá? Eu quero trazer realmente para o que interessa para os aposentados essa revisão da vida toda. Então, claro, o melhor dos cenários, e é o que a gente está lutando, é a derrubada do destaque, a nulidade do destaque do Nunes Marques. Esse é o primeiro cenário e é o que eu acredito mais justo. Mas, caso não seja viável, aí vamos para a manutenção do voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator da revisão da vida toda, deu o primeiro voto favorável e se aposentou. Sendo superado, vamos buscar também o impedimento do André Mendonça para novamente aí sim fazer valer o voto do Marco Aurélio. Né? Então podem ver que são várias camadas que aí se um não der certo, a gente desce para outra, mas vamos lutar aqui também. E se não der, vamos lutar aqui também. E aí se não der nenhum desses caminhos, o André Mendonça ele vai poder votar na revisão da vida toda. E aí se ele votar, pelo menos demonstrou aí uma certa independência. É isso que nós temos para comentar hoje. Aí tem gente que está perguntando se é válido, né, essa graça constitucional, esse perdão trazido pelo presidente Jair Bolsonaro. O pessoal comentou aqui, doutor, o senhor, como um pós-graduado especialista em direito constitucional, né, poderia só esclarecer se é válido isso ou não? Pessoal, o presidente ele fez por meio de decreto, né? E um dia depois da decisão, ele concedeu essa graça. E realmente a Constituição ela traz essa graça, né? Agora, se vocês lembram bem, o Michel Temer, quando ele era presidente, no final do ano, né, ele deu aquele indulto para várias pessoas, inclusive gente que estaria no crime do colarinho branco, ele perdoou as penas e falaram que o Michel Temer foi muito benevolente, foi bonzinho demais. Essa questão chegou ao STF. E o que o STF decidiu? O que o STF decidiu naquela época? Ele decidiu que, como a Constituição é que traz essa prerrogativa do presidente, na época o STF ele decidiu o seguinte: primeiro que o presidente ele pode sim conceder esse perdão. Segundo que vai do tempero do chefe. Ou seja, vai da mão do presidente. Ele quer botar muito sal ou pouco sal, ele quer temperar muito ali o perdão, ele vai ser mais rigoroso, ele vai ser mais benevolente. Isso aí tá no tempero do chefe, entendeu? Ou seja, na época, mesmo havendo uma grande repercussão, o pessoal falando, Michel Temer, ele soltou todo mundo, liberou para todo mundo, e falou, os aliados dele lá, tudo mais, ele soltou, concedeu o perdão para todos os políticos que roubaram lá o colarinho branco, são aqueles crimes que a pessoa não vai lá sujar a mão, não é um assalto a banco, não é entendeu? Colarinho branco é aquele crime ali, né? Feitos por pessoas de terno e gravata, entenderam? Que às vezes não sai na mídia, que o pessoal não fica sabendo. E na época falaram, né? Eu estou falando aqui como professor. Na época falaram que o Michel Temer foi muito benevolente. Será que ele poderia ser tão bonzinho assim? Perdoar a pena de todo mundo? E aí o STF se manifestou que vai do tempero do chefe. A Constituição garantiu esse poder ao presidente, aí vai do presidente, né? Então, constitucionalmente falando,
Eu acredito que o STF ele vai ser provocado para debater isso novamente, mas é o que eu falei. Lá no Temer eles falaram que não é que eles concordaram, não é que eles falaram, não, tem que ser realmente. Não, eles falaram, olha, vai do presidente. E agora? E agora? Né? Então, o presidente ele pode conceder esse perdão individual, chamado de graça? Pode, poder pode, está na Constituição. Agora, ele pode, um dia depois, né, dessa forma que foi feita, até meio que afrontando o STF, ou então para ajudar um aliado político, a rigor, no papel, pode. Pode. Até porque o presidente ele tem toda uma assessoria jurídica, né, feita por grandes figuras do direito, né, grandes conhecedores do direito. Então, vamos ver como que o STF vai enfrentar essa questão, porque lá na época do Temer eles falaram que poderia, né? Não é que eles concordaram ou discordaram, eles simplesmente falaram, olha, a gente não pode nem entrar nesse mérito aí nessa questão, porque realmente vai do que o presidente quiser. E agora? Né? Que acabou de sair uma decisão do STF e acabou de sair essa graça. O que vocês acham, pessoal? Olha, na verdade, assim, até como estudioso e professor de direito constitucional, a gente está diante de uma situação quase que inédita e singular, com certeza. Entenderam? Então, né, no papel, o presidente ele pode fazer o que ele fez, se a pergunta é essa. Se a pergunta é essa, no papel pode. Mas aí que tá, se vai se sustentar, né? Se o STF vai entender que ele extrapolou o limite dele, o poder dele, porque lá atrás não foi assim que decidiram, né? Então, assim, não é algo que nunca aconteceu, mas é realmente raro e do jeito que aconteceu um dia depois e tendo em vista todo esse contexto político de debate, né, o presidente batendo de frente com o STF, é o que nós precisamos aguardar, tá certo, pessoal? Então, superadas essas questões agora, vocês já ficam sabendo, né? Tanto do ponto de vista jurídico, como também para revisão da vida toda, que é o que interessa aqui para todo mundo. Porque no final das contas, né, pessoal, é claro que importa muito os caminhos que a nossa política vai tomar, mas importa mais ainda é que o STF faça justiça na revisão da vida toda. Vamos falar a verdade. Porque aí, pelo menos, pagando os aposentados e os pensionistas, aí o pessoal já fica mais tranquilo. Porque o pessoal está passando dificuldade e eu conheço a realidade brasileira. Né? Nós temos idosos na família, nós temos diversos clientes em todos os estados do Brasil e eu sei da realidade. Então, o mais importante nesse momento é a gente resolver a revisão da vida toda, né, pessoal? Vamos falar o português claro aqui. E estamos aqui com a participação dos amigos aposentados. Norma Sueli, é inaceitável essa situação, injustiça absurda. Obrigada pelo empenho, doutor. Obrigado, senhora Norma, por estar aqui. Vai comentando, pessoal. Você que está assistindo, vai comentando. Eu quero a revisão da vida toda e vai deixando o seu like aí também. Carmen Estética. Tudo que esperamos do ministro Fux é que ele se comporte como um verdadeiro guardião da Constituição, honrando a Carta Magna e atue no rigor da lei, e não como o ministro Nunes Marques, que exerceu o vil papel de pau mandado, tal qual um advogado de porta de cadeia em princípio de carreira. Olha aí, Carmen Estética, hein? Que me perdoem o que nessa condição estão, porém de um ministro se espera outra postura. É a participação aí do amigo aposentado, né, pessoal? Carlos Parísio, doutor, trabalhei 17 anos na Philips, mais 6 anos no Banco Banorte, total de 23 anos contribuindo pelo teto. Olha isso, pessoal. Sabe quanto o INSS me deu de aposentadoria? 1,4 salário mínimo, um salário mínimo e meio aproximadamente, menos que isso. Não deve nem estar dando R$2.000, ou quase isso. Olha isso. Olha esse caso, pessoal. 17 anos na Philips, mais 6 anos no banco,
Total de 23 anos contribuindo pelo teto. Isso aqui, com certeza, uma das maiores injustiças já vistas, né, já feitas pelo INSS e já vistas nos casos da revisão da vida toda, pessoal. Imagina você contribuir por 23 anos sobre o teto, né? E aí você vai se aposentar, você pensa, poxa, eu vou receber perto do teto, alguma coisa assim, né? E não. O INSS vai e aposenta com um salário mínimo e meio, menos do que isso. E o seu dinheiro, né? Seu dinheiro lá, todo mês, contribuição obrigatória. Você vendo aquele dinheiro ir embora, você pensando, nossa, eu podia reformar minha casa, eu podia trocar meu carro, eu podia viajar com a minha família, eu podia ajudar meu filho, que o neto nasceu. E não, todo mês o dinheiro indo embora. Mas aí você se conforma, né? Você pensa, ah, não, mas pelo menos tá indo para minha aposentadoria, né? Porque um dia eu vou estar mais velho, eu não vou poder trabalhar, não vou estar tão forte como eu estou hoje, mas pelo menos vou receber ali o teto ou próximo do teto da Previdência Social. Era para estar recebendo aí mais de 7 mil reais, seguramente. E olha a situação que o INSS deixou. Mais um aposentado injustiçado, pessoal. É o que eu digo. É importante nós analisarmos tudo o que está acontecendo? É importante. Do ponto de vista, né, no contexto jurídico, no contexto socioeconômico. Agora, falando aqui, eu e você, pessoal, falando aqui o português claro, ó. Paguem os aposentados. Isso sim é o mais importante. Até porque a gente sabe que o dinheiro não vai cair amanhã. Mesmo saindo uma decisão favorável hoje, por exemplo, o dinheiro ainda não vai cair amanhã. Vai levar um certo tempo. Então, paguem os aposentados o quanto antes, porque não é possível. O aposentado ele não aguenta mais esperar. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu tenho outras notícias aqui para trazer, outros fatos para a gente analisar, sempre de forma jurídica, né? Então, eu agradeço você que me assistiu aqui até o final. Quero que Deus te abençoe e comenta aqui. Eu faço parte dessa luta. E não se esqueça de assinar o abaixo-assinado, hein, pessoal? Vou fazer mais vídeos aqui mostrando toda a evolução do abaixo-assinado e como nós estamos conseguindo fazer história. Isso mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, fique aqui no canal assistindo os outros vídeos que tem muita informação para você que é comprometido com a causa dos aposentados e pensionistas. Obrigado e até a próxima.